Olá, boa tarde, tudo bem? Pessoal do Saber Mais Direito aí, uma honra. Obrigado por compartilhar com seus seguidores. Nayara Barbosa. Quem mais está chegando aí? Bom, gente, hoje de manhã eu entrei, trabalhei o ponto 1 e ponto 2 do edital da prova oral do Ministério Público do Rio de Janeiro. E agora vou tentar trabalhar alguns aspectos do ponto 3 e do ponto 4, tá certo? Tentando ajudar ao máximo. A prova oral começa amanhã, vai ser segunda, terça, quarta, quinta e sexta de prova oral. Então tentando trabalhar aquilo que eu acho mais importante. O objetivo não é acertar o que vai cair, mas pelo menos trabalhar aquilo que se cair, poderia causar, se cair, né, se vier a cair, pode causar um problema na hora da prova. Então vamos ser bem objetivos aqui. Quem não vai fazer a prova do MP pode assistir, porque vai ser bom para a sua prova também, tá certo? Vamos lá. No ponto 3, no tópico A do edital, nós temos algumas questões interessantes sobre pessoa natural. Então, com relação à pessoa física, capacidade, legitimação, não há grandes dificuldades hoje em dia. O importante é sempre frisar que, a partir do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o deficiente, seja ele físico ou mental, a princípio é plenamente capaz, de acordo com o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora, se esse deficiente se enquadrar em uma daquelas causas de incapacidade do artigo 3º e do artigo 4º, quais sejam? Artigo 3º, ser menor de 16 anos, aí ele vai ser absolutamente incapaz. Artigo 4º, estar entre 16 e 18 anos, vai ser relativamente incapaz. Se for um ébrio habitual ou viciado em tóxico, também vai ser relativamente incapaz, assim como o pródigo. E aquele que por causa transitória não pode exprimir a sua vontade. Fulano é esquizofrênico. A princípio é plenamente capaz. Agora, se a prova disser para você, se o examinador disser que ele não consegue exprimir a sua vontade com discernimento, aí ele vai ser relativamente incapaz por conta do artigo 4º, inciso 3º, aquele que por causa transitória ou permanente não pode exprimir a sua vontade. Tá certo? Isso aí, lá nos simulados que eu fiz na sexta-feira, eu vi os alunos muito tranquilos em relação a isso. Mas é importante aqui trabalhar um ponto que o Leone, que é o examinador da prova oral, ele trabalha especificamente no livro dele, que é a questão do surdo-mudo, que é um excelente exemplo de deficiente. Veja, o surdo-mudo, qual a condição jurídica dele? Ele é plenamente capaz, absolutamente incapaz ou relativamente incapaz? Veja, absolutamente incapaz só se for menor de 16 anos. Agora, o surdo-mudo, a princípio, é plenamente capaz. Agora, se você me disser que ele não aprendeu a linguagem dos sinais, que ele não aprendeu a leitura labial, então ele não consegue se comunicar, aí ele será relativamente incapaz, não por ser surdo-mudo, não por ser deficiente, mas porque não consegue exprimir a sua vontade, conforme artigo 4º, inciso 3º. Então o surdo-mudo pode estar sujeito à curatela? Pode, ele pode sofrer um processo de interdição para ser estabelecida uma curatela, ser nomeado um curador. Lembrando que a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela é sempre limitada, então, e temporária. O juiz vai fixar, os limites dessa curatela, quais atos que ele não pode praticar sem assistência do curador. Vai fixar também obrigações. O curador deverá colocar o surdo-mudo numa instituição de ensino para que ele aprenda a linguagem dos sinais, para que ele aprenda a leitura labial e assim possa se comunicar, deixando de ser, portanto, relativamente incapaz. Isso ele diz expressamente em seu livro, dá esse exemplo e pode ser perguntado na prova oral. Com relação aos direitos da personalidade, é sempre importante frisar que os direitos da personalidade, eles são indisponíveis ou irrenunciáveis, tá certo? Mas veja só, em regra, temos exceções. A própria lei no artigo 11 diz que salvo
disposição legal, é possível renunciar ou dispor do exercício dos direitos da personalidade. Como assim? Vamos entender isso. Quem tiver com o código à mão, abre o código. Lá tem assim: salvo os casos previstos em lei, os direitos da personalidade são indisponíveis e irrenunciáveis, não comportando seu exercício limitação voluntária. Bom, eu posso doar um dos meus rins para um irmão que precisa de transplante? Posso. A lei de transplantes permite isso. Mas isso não vai ser uma lesão definitiva à minha integridade física? Eu estou dispondo da minha integridade física? Estou. Mas a lei assim permite. Tranquilo? Agora, essa parte final do artigo 11 que diz: não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Está correto isso? Não está tão correto. Por quê? Seria impossível viver em sociedade se não fosse permitido limitar voluntariamente o exercício dos direitos da personalidade. Não existiria, por exemplo, a possibilidade de você lutar artes marciais, jogar futebol, participar do Big Brother, ser professor de cursos online. Por quê? Eu estou limitando o meu direito de imagem quando eu cedo o exercício desse direito para um curso online. Não seria possível alguém participar do Big Brother, que limita o direito à imagem, privacidade, intimidade. Então veja, os direitos da personalidade são indisponíveis e irrenunciáveis. E o seu exercício não pode sofrer limitação voluntária, salvo se estiver previsto na lei, como diz o artigo 11, e como diz a doutrina, se essa limitação for temporária, ou seja, não for permanente, não for genérica e não ferir a dignidade do seu titular. Então veja só, a lei não diz isso, a lei diz que você não pode limitar o exercício dos direitos da personalidade voluntariamente, mas a doutrina vai dizer, olha, é possível sim, desde que a limitação não seja permanente, não seja genérica e não fira a dignidade e os bons costumes. Isso está onde? Enunciado 4 e 174 do CJF. Não, enunciado 4 e 139 do CJF. Tá certo? 4 e 139. Fica de olho nisso. O professor, não entendi direito isso. Olha só, pensa num participante do Big Brother. A lei diz que não é possível limitar voluntariamente o exercício dos direitos da personalidade. Como é que um participante do Big Brother participa limitando a sua imagem, a sua privacidade, a sua honra? Como? Claro que de uma maneira que a limitação não seja permanente. O indivíduo não fica para sempre trancado na casa do Big Brother. Nem a sua imagem é usada para todo sempre. Há um prazo, há um limite. A limitação não é genérica, ele não está dispondo de todos os seus direitos da personalidade, nem de um deles como um todo. Ah, professor, mas a pessoa fica vigiada 24 horas, você não está limitando totalmente a privacidade? Não, porque a privacidade não é só o que acontece na casa do Big Brother, é o que acontece na casa dele, no trabalho dele aqui fora. Então não é genérica a limitação. E a princípio não fere a dignidade do participante. A princípio, pode ser que no caso concreto venha a ferir. Tranquilo? Bom, além disso, temos aqui no tópico A um outro ponto interessante também, que é o pagamento. E aí eu chamo a atenção para o pagamento realizado por terceiro. Veja, em regra, quem tem que pagar uma obrigação? O devedor. Mas pode ser que um terceiro efetue o pagamento? Sim. Aí você tem que analisar se esse terceiro é um terceiro interessado ou um terceiro não interessado. Quem é o terceiro interessado? É aquele que pode ser atingido pelos efeitos do inadimplemento. Exemplo, fiador. Se o locatário não paga o aluguel, o fiador não pode ser atingido? Pode. Então o fiador pode pagar no lugar do devedor principal, que é o locatário? Pode. É um pagamento realizado por terceiro interessado. Nesse caso, o pagamento realizado por terceiro interessado gera um fenômeno, que é o fenômeno da subrogação. O terceiro interessado que paga a dívida de outrem se subroga nos direitos, privilégios, ações e garantias do credor. Diferente do terceiro não interessado. O terceiro não interessado pode fazer o pagamento em nome próprio, exigir o recibo em seu nome ou
em nome do devedor. Se ele paga em nome do devedor, aí é uma simples liberalidade, ele não pode nem recobrar o valor depois. Agora, se ele paga em nome próprio, o recibo vem no nome do terceiro, o terceiro pode, em regresso, exigir ali o reembolso do valor. Não é a mesma coisa que subrogação. Subrogação é muito mais. Você se subroga nos direitos, nas ações, nos privilégios e até nas garantias, penhor, hipoteca, etc. Não, aqui no terceiro interessado apenas tem direito de reembolso. Tá certo? Gente, isso é uma aula de revisão. Se você não está conseguindo acompanhar, não se desespere. Você não está fora da realidade dos concursos, não. Estou revisando principalmente para aqueles que já estão mais avançados, como, por exemplo, os meus alunos do grupo de estudos para o MP aqui do Rio de Janeiro, que já estão na prova oral amanhã. Então, se você está tendo dificuldade, não tem problema. Procura os meus módulos, os meus cursos, que é começando do zero, alguns são começando do zero mesmo, para que você alcance, e outros também de revisão, mais avançados, de reta final, é só ficar de olho. Tem que estudar, mas também você tem que ver, poxa, não estou nesse nível ainda, não é para se desesperar, é para você buscar alcançar, tá certo? Bom, que mais nós temos aqui no ponto 3? Na letra B, doação. Contrato de doação tem vários tópicozinhos que podem cair. Por exemplo, doação com cláusula de reversão. Você sabe o que é doação com cláusula de reversão? Está lá no artigo 547 do Código Civil. Veja, eu dou o meu apartamento para a Flávia e, ao doar esse apartamento para a Flávia, nós temos uma cláusula no contrato de doação. Caso a Flávia, donatária, venha a falecer antes de mim, doador, o bem se reverte em meu proveito. Isso é um contrato de doação com cláusula de reversão, tá certo? Bom, isso é válido? É. Mas veja só, a Flávia recebeu esse bem, ela é a proprietária. Ela pode vender esse apartamento? Pode, ela é a proprietária. Mas quem comprar está comprando uma propriedade resolúvel. Por quê? Se a Flávia vier a falecer antes de mim, o bem se reverte em meu proveito. Então eu posso buscar o bem nas mãos de quem quer que esteja. Entenderam? Quem comprou já sabia da existência dessa cláusula. Vem lá na certidão de ônus reais. Entenderam isso? Doação com cláusula de reversão. E aí o parágrafo único do 547 vai dizer que não prevalece a doação com cláusula de reversão em favor de terceiro. Não prevalece. Não prevalece a doação com cláusula de reversão em favor de terceiro. Ou seja, eu não posso doar um apartamento para a Flávia com a seguinte cláusula: caso ela, donatária, venha a falecer antes de mim, donatário, o bem se reverte em proveito de Felipe. Não, porque aí é em favor de terceiro. Só que a pergunta que o Leone vai fazer na prova oral, se você acertar isso, chegar até aqui, vai ser a seguinte: tudo bem, quando a lei diz não prevalece a doação com cláusula de reversão, a lei quer dizer o quê? Que é nulo, que é anulável, que é inexistente, que é ineficaz. Qual é a consequência? Quando a lei diz não prevalece? Bom, aí você vai ter que afirmar que a consequência, a sanção civil da doação com cláusula de reversão a terceiro é a nulidade. Nulidade absoluta. Por que nulidade? Porque está lá no artigo 166, inciso 7, a chamada nulidade virtual. Artigo 166, inciso 7, que diz assim: toda vez que a lei proibir um comportamento sem comminar sanção, esse ato é nulo. E aconteceu que ela proibiu, ela diz que não prevalece, não pode fazer. Mas qual é a sanção? Não sei, então é nulidade. Entenderam? Bom, isso daí realmente pode cair. Uma outra questão importante. Veja só. Um pai, imagina que João tem 2 filhos, tá? João tem 2 filhos. Ele pode pegar o seu único imóvel e vender para um dos seus filhos? A resposta é pode, desde que tenha a autorização dos demais descendentes. Artigo 496, sob pena de anulabilidade. Prazo de 2 anos para entrar com a ação.
Agora, João pode pegar esse único imóvel e doar para um dos seus filhos sem autorização dos demais? Pode. Pode. Pode sim, claro. Pode. É estranho, né? Para compra e venda precisa de autorização, para doação não precisa. Por quê? Porque na verdade a doação é válida, porque ela vai ser interpretada como um adiantamento de herança. Então veja só, quando João morrer, é como se ele nunca tivesse feito a doação. O herdeiro que recebeu a doação vai ter que levar esse bem à colação, levar o valor à colação e, com base naquele valor, calcular a herança que será repartida entre os irmãos. Tá certo? Entenderam isso? É muito importante. A doação, então, ela é válida. Grande professor Fabrício aí na área. Estou aqui, Fabrício, fazendo uma revisão rapidinho aí para os nossos alunos. Valeu por compartilhar. Siga o professor Fabrício aqui, que já entrou relâmpago, deve estar assistindo o jogo do Vasco, secando o Vasco, né? Então ele entrou e já saiu rapidamente. Tá bom? Olha só. Então, estava falando disso, né? Do dever de colação. Beleza? O que eu queria que vocês observassem? Pergunta de prova. Qual o valor do bem que será considerado no momento da abertura de levar a colação? Por quê? Vamos imaginar que essa doação ocorreu 10 anos atrás. O indivíduo morreu hoje. Eu vou calcular o valor do bem na data da doação e corrigir ele, né, o valor corrigido, ou o valor do bem hoje, que é diferente do bem corrigido, do valor corrigido, porque o imóvel pode ter se valorizado, por exemplo. Então, eu vou considerar o valor na data da transferência corrigido monetariamente, ou o valor do bem na data da abertura da sucessão. Veja só, o Leone chama atenção para isso, e ele vai perguntar na prova, se esse tema surgir, se ele chegar a falar de colação, de doação, inevitavelmente ele pode perguntar isso. Por quê? O artigo 2004 do Código Civil, diz que é o valor na data da transferência corrigido. Só que o novo CPC, no artigo que eu confesso que não vou me lembrar o número, se é 679, não me recordo agora, mas o novo CPC expressamente diz que é o valor ao tempo da abertura da sucessão. Como o novo CPC é lei posterior e trata da mesma matéria, ele revogou o Código Civil nesse caso. Então você deve usar o valor do tempo da abertura da sucessão. Tá certo? Deu para entender isso, gente? Muito importante que você tenha isso em mente. Tá? Ainda tem mais uma pergunta. Como é que um pai pode doar um bem para um filho sem necessitar levar esse bem à colação? Como que ele pode fazer isso? Ele pode fazer a chamada dispensa de colação e dizer que aquele bem está saindo da sua parte disponível. Mas atenção, é importante, obrigado Rafa, 639 do novo CPC, parágrafo único. É importante que você entenda que só não será necessário levar a colação se no momento da doação ou no testamento o autor da herança disse que aquele bem saiu da parte disponível e efetivamente saiu da parte disponível. Mas vamos imaginar que um pai tem um patrimônio de R$1 milhão e doou um bem no valor de 200 mil para um dos filhos e não disse nada, não fez dispensa da colação. Tem que levar a colação? Tem. Ah, professor, mas foi menos de 50% do patrimônio, não importa. Tem que levar a colação. Só não vai levar a colação se tiver feito a dispensa da colação e realmente tiver saído, né, do patrimônio disponível. Tá certo? Alguém perguntou aí, e se não tiver mais o bem? Atenção, gente, atenção. Não é que ele vai devolver a casa que recebeu, não. Imagina o trabalho que daria isso para fazer toda a mudança de escritura novamente. Não é colacionar o bem em si, e sim o valor. Tem que colacionar o valor do bem. Então, se o bem se perdeu, foi vendido, mesmo assim tem que levar a colação aquele valor. Ah, professor, mas coitado, ele devia saber porque está na lei. Tá certo? Entenderam? Ótimo.
Na letra C do ponto 3, nós temos de novo aqui casamento. Já fiz algumas observações sobre casamento nos tópicos anteriores. Vou fazer mais uma aqui com uma pergunta. Olha só, um casamento celebrado por autoridade incompetente, qual a consequência? Mesmo assim, considera o valor na data da abertura. Perfeito, Karina. Olha só, aí você vai ter que... Veja só, isso até a doutrina discute. Se o bem existir, é fácil, você pode descobrir quanto que o bem vale. Se não, é o valor que poderia ser apurado daquele bem. Pode ser que o bem tenha se perdido. Então, é o valor estimativo aí. No caso, separação convencional dispensa o consentimento do cônjuge. Então, olha para o Roberto está perguntando aí. No caso de compra e venda, o consentimento é só na compra e venda para um dos descendentes. A lei só dispensa o consentimento na separação obrigatória, lá no artigo 496, salvo engano, parágrafo único. Tá? Chama atenção. Na doação não precisa de autorização. Agora, pergunta de prova. Qual a consequência de um casamento celebrado por uma autoridade incompetente? Não seja assodado. A resposta é depende. Depende do que, professor? Veja, se a incompetência da autoridade era absoluta, se a autoridade não tinha competência para celebrar casamento em hipótese nenhuma, o casamento seria inexistente, por ausência de autoridade celebrante. Então, por exemplo, um delegado de polícia realizou um casamento numa cidade do interior. Isso é a ausência de autoridade celebrante, porque o delegado não tem competência. Incompetência absoluta, inexistência. Agora, o casamento foi celebrado por um juiz de paz, que não tinha atribuição para atuar no Rio de Janeiro. Aí, nesse caso, ele é incompetente, mas é uma incompetência relativa, territorial. Nesse caso, a hipótese de anulabilidade. Cuidado, porque a lei só traz esse caso da anulabilidade, mas tem a situação de inexistência que o Leone trabalha em sua obra, e também todo civilista gosta dessa distinção. Tá certo? Bom, aqui no ponto 4, vamos ver o que tem de importante aqui. Benfeitorias, mora, violação possível do contrato, juros. Veja só, primeira coisa, distinção entre bem e patrimônio. Patrimônio é todo o complexo de relações jurídicas economicamente apreciáveis. Então, num patrimônio de uma pessoa, você tem os bens, mas não apenas os bens, os direitos, os deveres, os débitos também. Bem é tudo aquilo que pode interessar ao homem, e bem jurídico é tudo aquilo que interessa ao homem e pode ser objeto de relações jurídicas. Então, nós temos bens materiais e imateriais. Bem jurídico é um conceito mais restrito que patrimônio. Lembrando que a tese do patrimônio mínimo diz que existe um núcleo mínimo de bens que devem ser preservados para resguardar a dignidade da pessoa humana. Tá certo? Aqui sobre locação no ponto B. Já comentei na live anterior, mas agora queria aprofundar. Veja só, o locatário tem direito de preferência na aquisição do bem locado. Então imagina que eu aluguei o meu apartamento para você. Se eu quiser vender esse imóvel, eu tenho que dar o direito de preferência. E o que acontece se eu não permitir que você exerça o direito de preferência? Já vendi para um terceiro. A resposta é depende. Depende do quê? Se o contrato de locação estivesse registrado, averbado junto à matrícula do imóvel, esse terceiro que adquiriu tinha ciência que estava alugado e, como um comprador diligente, deveria pedir a comprovação de que foi oportunizado o direito de preferência. Então, o que a lei vai dizer? Você vai combinar o artigo 27 com 33 da Lei de Locações. 27 com 33. Para a Yara que está entrando aí, olha só. O que você faria nesse caso? Pagando o preço, você pode haver para si a coisa.
só se o contrato estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Ah, professor, e se não foi averbado e não foi dado direito de preferência? Aí, nesse caso, você não pode pagar o preço e haver para si a coisa, porque senão você iria atingir um terceiro de boa-fé. Nesse caso, você pode, no máximo, exigir perdas e danos. Tranquilo? Ótimo. No ponto C do ponto 4, nós temos casamento de novo. Mas tem uma questão interessante aqui, que é a sucessão dos descendentes, dos colaterais, sucessão do Estado, responsabilidade civil, enfim. Queria trazer uma questão de responsabilidade civil nas redes sociais, tá? Um caso prático aqui. Imagina que numa empresa, 2 funcionários decidem se vingar, né? Trollar o seu chefe. E aí, um deles tem a ideia e cria um perfil falso no Facebook. Um deles teve a ideia e sozinho criou um perfil falso no Facebook do chefe. E falou para o amigo. E o amigo todo dia entra naquele perfil falso e fica alimentando o perfil falso com montagens, com fotos falsas, né? Com textos falsos que só vão ali ferir a honra do chefe. Bom, nesse caso, pergunto para vocês, quem é responsável, no caso, pelo dano à honra daquele indivíduo? O chefe pode entrar com ação contra quem? Um só criou, não criou, né? não ofendeu a honra diretamente, não foi ele que fez as frases injuriosas, as montagens injuriosas. E o outro, de fato, ele está ali diretamente ofendendo. Digo a vocês, os dois terão responsabilidade. A responsabilidade aqui é solidária. Então o chefe pode entrar com ação contra qualquer um deles. Por quê? Por que a responsabilidade é solidária? Eu já falei hoje, a solidariedade não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes. E aqui ela resulta da lei, artigo 942 do Código Civil. Os autores e coautores do ato ilícito respondem solidariamente. E há uma coautoria aqui. Criou o site, armou todo o campo fértil, criou o perfil falso, criou o site e deu a senha para o outro ir lá alimentar. Há uma divisão de tarefas aí na ofensa à honra. Então há uma coautoria, os dois podem responder solidariamente. Tranquilo? Bom, fiz aqui ponto 3 e ponto 4 para os meus amigos aí, meus alunos que estão na prova oral. Eu vou mandar uma mensagem para vocês lá no WhatsApp, um áudio para o grupo de vocês, destacando, não vou mais trabalhar a matéria. São 6 horas da noite, vocês não têm tempo para ficar vendo tópicos ainda. Durante a semana, para aqueles que ainda vão estar fazendo civil, eu posso trabalhar um ou outro tema, até porque eu vou ter as questões da prova oral já para trabalhar. Mas eu acho que agora não é hora de vocês ficarem assistindo vídeos e mais vídeos. Então eu vou gravar um áudio. Infelizmente, para quem está aqui, só para quem está na prova oral, né? Então não tem como eu ter o telefone de todo mundo. Eu vou gravar esse áudio destacando dentro de cada ponto. Por exemplo, olha, dá uma reforçada em sucessão dos colaterais. No ponto 5, dá uma lida, uma revisão aí na diferença entre cláusula penal moratória e cláusula penal compensatória. Só destacando os pontos para você revisar no seu próprio material, sem perder tempo de eu ficar falando aqui. E para quem não está fazendo essa prova, olha, muitas novidades 2019, hein? Vem módulos lá no Portal Adapta, módulos completos com teoria, questões. Eu quero que o seu caderno de civil seja o caderno necessário para aprovação. Então a gente vai trabalhar os principais pontos mesmo nesses módulos. Continuamos com os cursos intensivos de reta final. Vocês vão poder, quem vai fazer um concurso específico, também acessar. E já recebi vários e-mails de alunos querendo fazer o PES, o Programa de Estudos Sistematizado.
que vai ter uma entrevista única para avaliar ali qual a melhor maneira de você se planejar. Não é coaching, não acredito nisso. Na verdade, é um planejamento de estudos. Dou aula há mais de 10 anos em curso preparatório, já tenho feito esse trabalho há mais de 3 anos e os resultados têm sido muito bons. Ajudar os alunos, principalmente, a diminuir a ansiedade nos estudos e fugir das armadilhas, dos erros que eles podem cometer. Não existe fórmula mágica, não vou dar nada de bandeja, não vou passar fórmula mágica porque não existe. Eu vou evitar que você caia nas armadilhas. Eu sempre falo, errado não tem estudo errado. Errado é não estudar. Então a gente tenta também, né, evitar o erro ao máximo aí, fazer você estudar, que é o mais importante. Tá bom? Então quem não mandou e-mail, pode mandar. Já pode enviar os e-mails. Por quê, gente? Tem poucas vagas, mas nem todo mundo vai fazer. Às vezes o aluno pede a informação e não gosta do valor, não tem como fazer agora, não é o que ele pensava. Então, eu já recebi mais de 20 e-mails. A princípio só tem 10 vagas. Mas continue mandando os e-mails que eu vou responder a todos. E aí, quem responder primeiro e confirmar a matrícula primeiro, é tudo por e-mail, eu vou dar a vaga, claro. Tá certo? O e-mail, Gilberto, vascaíno aí que tá tenso, me solidarizo aí com o seu sofrimento, apesar de ser flamenguista. Me solidarizo aqui do alto do nosso segundo lugar, porque Flamengo não é vice, Flamengo é segundo lugar, né? E ganha premiação. Mas para você aí que está nesse momento de tensão, você pode mandar um e-mail para profaurelioburré@gmail.com, profaurelioburré@gmail.com, tá certo? Venha ser feliz nos estudos, para de torcer pro Vasco, que não sei se você vai ser muito feliz aí, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, eu volto amanhã já trazendo aí as questões da prova, tá certo? Não quero perder um aluno, é só brincadeira, tá bom? Valeu? Um grande abraço aí e até mais, gente. Tchau.